Esse é um problema de física básica que me incomodou por bastante tempo. Quando eu me deparei com esse problema pela primeira vez, eu consultei. Bom, a primeira vez que eu me deparei com esse problema, um professor de cálculo tinha me mostrado isso. Só que ele não deu a resolução do problema, né? Ele só disse que existia um problema desse tipo, que ele achava super interessante, que tinha que usar alguma propriedade matemática de série para poder resolver e algo do tipo. E eu achei lindo, cara, porque eu sempre quis entender os problemas mais difíceis que envolvesse a física básica, né? Que desse para usar ferramentas matemáticas para poder fazer esse tipo de problema e que eu conhecesse. E mais tarde eu conversei com outro professor, quando eu me deparei com essa questão no livro do Moisés, e ele não sabia resolver, ele era o meu professor de física, ele também não sabia resolver a questão, é o meu professor de física, e perguntei, corri atrás do antigo professor, não consegui achar ele, depois corri atrás de outro professor de cálculo, perguntei a inúmeros professores e eu não consegui chegar a uma conclusão que me agradasse. E depois de bater tanto nessa tecla, eu consegui chegar a uma resposta que me favorecesse, né? E que batesse com, né, a resolução do livro. Então o problema ele diz o seguinte: eu vou soltar daqui um trenzinho, que eu vou desenhar por uma bolinha mesmo. E aqui eu vou ter outro trem. E a distância entre esses trens aqui é de 60 quilômetros. Os trens têm velocidade V1 de 30 quilômetros por hora e V2 de 30 quilômetros por hora. Porém, dessa ponta do trem eu solto uma abelha supersônica indo a, por exemplo, 120 quilômetros por hora. Vamos imaginar o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui essa V1, eu posso dizer que a V1 é igual a V2. Vamos imaginar, por exemplo, que essa velocidade fosse reduzida pela metade, tá bom? Eu tivesse 60 km por hora. Se eu não me engano, é até a informação que ele dava no problema original. Bom, sabendo dessas informações, à medida que a minha abelha supersônica parte correndo daqui para lá, quando ela parte correndo, né, esses trens eles vão andar um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Só que quando a minha abelha parte daqui para cá e chega no outro trem, você tem que considerar que esse trem andou um pouquinho para cá, então na verdade ela vai percorrer esse espaço aqui. Ou seja, ela vai percorrer o espaço dela menos, né, o deslocamento que o trem percorreu. Beleza. Então, como que eu vou querer imaginar, né, no final das contas, como é que vai ficar isso aqui? Beleza, vamos tirar isso aqui da tela e vamos partir para as contas. Sabendo que o deslocamento, tá bom? Imagine o seguinte, que você, sabendo que a velocidade é a derivada do tempo, eu posso chamar isso aqui de v, e logo dx vai ser igual a v dt. Eu vou integrar dos dois lados, tá certo? Então eu vou ter aqui que x, tá? Vai ser igual a vt mais uma constante. Essa constante, a gente vai ver que ela é confundida com x0. Eu vou omitir essa dedução por enquanto. Vou apresentar para vocês, eu peço que vocês acreditem em mim por hora. Então o x vai ser igual a vt mais um x0 qualquer. Só que esse x0 ele vai ser zero, porque o meu pássaro parte do ponto de repouso. Logo, o meu x vai ser vt. Legal. Bom, o que eu vou fazer agora? Sabendo que o meu x é vt, eu posso pensar que quando o meu trem anda, né, quando o meu pássaro anda, ele vai andar 60 t, t1, né, que é a velocidade dele na primeira vez que ele parte. Esse 60 t1 vai ser igual o espaço total menos
o que um dos trens anda, porque quando ele parte daqui e chega no outro lado, um dos trens andou para cá, né? Ele saiu daqui e andou para lá, só que ele percorre o espaço, né, completo, tirando apenas o espaço do que um dos trens andou. O outro espaço não importa. Então, isso aqui vai ficar 30, que é a velocidade do outro trem, T1. 90 T1, né, somando ali, vai ser igual a 60. Então, T1 vai ser igual a 60 sobre 90. T1, né, portanto, matemático, vai ser igual... Opa, desculpa aqui. 2/3, tá certo. 2/3 de hora. Beleza, então o meu T1 vale 2/3 de hora. Legal. Então, vamos pensar o seguinte agora. Quanto que vai ficar o meu x2, o meu novo espaço? O meu novo espaço, agora ele vai ser o espaço inicial menos, porque se o pássaro, a abelha, não sei, partiu daqui para cá, nesse instante o meu trem ele parou aqui e o meu outro trem ele parou aqui. Então, você tem que tirar, né, no meu novo espaço, o espaço que foi andado. Então, vai ser 60 menos 2 vezes a velocidade de cada trem, vezes, né, a T1. Então, o meu espaço x2 vai ser dado por 60 menos 60 T1. x2 vai ser dado por 60 menos 60 vezes 2/3. Simplificar aqui, então x2 vai ser dado por 60 menos 40. x2 pode ser visto como 20 quilômetros. Tá certo? Beleza. Se você sabe que o x2, vou deixar até aqui, vale 20 quilômetros, então o meu novo, né, deslocamento x2 vai ser igual a velocidade que é constante, vezes um T2. Só que, novamente, o meu 60 T2, que é o que vai andar o meu pássaro, vai ser igual a esses 20 km menos o que vai andar um dos trens, que vai ser igual a 30 vezes uma T2 qualquer. Vou tirar isso aqui daqui. Então, esse aqui vai ficar 90 T2, que vai ser igual a 20. T2 vai ser igual a 2 sobre 9. Espero que não esteja aparecendo nenhum som, porque tem gente mandando mensagem. Isso aqui em horas, tá certo? Beleza. Então, nesse ponto, o que eu sei, né? Eu já tenho um T2, né? Que vai ser igual a 2 sobre 9 de horas. Vamos calcular o T3. Então, quem é o meu x3? É o que o trem, né, tinha em x2 menos 2 vezes a velocidade do trem, né, o deslocamento desse trem, né, que vai ser dado em termos de T2. Então, x3 vai ser igual a 20 menos 60 vezes 2 nonos. x3 vai ser igual a 20 menos, simplifica aqui com lá, 40 sobre 3. x3 vai ser igual a 60 sobre 3 menos 40 sobre 3. x3 vai ser igual a 20 sobre 3. Bom, sabendo que o x3 vale 20 sobre 3, eu posso pensar o seguinte. O meu pássaro ele vai andar novamente 60 vezes um T3, 20 sobre 3, que é o deslocamento, menos o espaço, né, 30 T. Né, só que aqui eu posso fazer o seguinte, né, mandar para lá de novo. Então, 90 T3 vai ser igual a 20 sobre 3. T3 pode ser visto como 20, mata aqui com lá, né, dividido por 27. 2 dividido por 27 horas. T3 é igual a 2 por 27 horas. Mas percebe o seguinte, o tempo total é T1 mais T2 mais T3. Porém, o tempo total pode ser visto como 2 sobre 3 mais 2 sobre 3 ao quadrado mais 2 sobre 3 à terceira. Isso aqui indo até um 2 sobre 3 à enésima. Olha que curioso. Isso aqui pode ser visto como uma série. Ou seja, isso aqui é o somatório com o i começando em 1, indo até um número muito grande.
quando esse 2 sobre 3 vai para a enésima. Eu também posso enxergar aquilo da seguinte maneira. Se eu colocar o 2/3 em evidência, você vai ficar 1/3 na enésima, tá certo? Então esse somatório aqui pode ser escrito como uma série geométrica, tá certo? Com o i começando agora em 0. Escrevendo como uma série geométrica, eu posso escrever isso aqui como r elevado a um n muito grande. E lá em séries geométricas a gente vê que isso aqui é 1 menos r. Bacana, então vamos calcular esse tempo aqui. Isso aqui vai ficar r elevado a n, quando o i está em 0. Isso aqui vai ficar 1, no caso o 2/3, né? Desculpa, esqueci de botar em evidência aqui. 2/3. Então vai ser 2/3 de 1, né? Menos 1 sobre r. Então vai ficar 1 menos 2/3. Se eu multiplicar, por exemplo, aqui, ó, melhor resolver essa conta aqui. Opa, tô fazendo bobeira aqui. Resolver essa conta aqui, vai ficar 2/3 vezes 1 dividido, multiplicando por 3 aqui, né, em cima e embaixo, vai ficar o quê? 1/3, né? Multiplica aqui por 3, aqui por 3. Esse 3 morre com esse 3. Esse 3 morre com esse 3 que está aqui. Tudo batendo direitinho. 3. Tô tirando errado aqui. Aqui é 1/3, desculpa. Aqui é 1/3, tô viajando. 1/3, vai ficar 2/3 aqui. Beleza. Então isso aqui vai ficar 2 sobre 2, que vai ser igual a 1 hora. E aqui você já pode enxergar essa conta da seguinte maneira. Sabendo que ele andou 1 hora, né? Ou seja, o pássaro vai andar 1 hora, o deslocamento dele vai ser igual a velocidade vezes 1 hora, tá certo? Então x vai ser igual a 60 vezes 1, repetir aqui, vai ser igual a 60 quilômetros, tá certo? Ele queria o espaço, tá certo? E aí você pode pensar o seguinte também, se um trem parte daqui, outro trem parte de lá, eles vão andar em 1 hora 30 km cada um, então vão andar 60. Então esse pássaro vai ficar preso aqui, andando 60, à medida que essa distância vai cada vez diminuindo. E ele vai ficando embocado, né, no meio desses trens. A grande pergunta era essa, né? Você tem 2 trens caminhando, um de frente para o outro. E você quer saber quanto que anda esse pássaro até que os trens o esmaguem, tá certo? Bom, era isso que eu queria mostrar. Espero que eu tenha expandido a mente de alguém. Até uma próxima. Tchau, tchau.